Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Nós estamos estudando Doutrina e Convênio, sessão 20. Hoje a gente encerra aqui. Na mensagem de ontem, no versículo 45, foi falado a respeito do culto, né? Ou seja, das reuniões da igreja que são dirigidas pelo Espírito Santo de acordo com os mandamentos e revelações, né? E olha só o testemunho que a irmã compartilhou aqui no YouTube. Rosilene Mota, ela escreveu aqui: a doutrina de Cristo é perfeita. Ser membro de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias é uma bênção em minha vida. Até amanhã. É uma bênção na minha vida também. Gratidão pelo seu testemunho. Eu tenho a aula das 5h20 da manhã também. E na aula das 5h20 as pessoas compartilharam sobre, sobre a estrutura da igreja, né? Que não tem só uma pessoa que fala, né, como se fosse um pastor e todo dia aquele pastor, mas todos nós, né, somos chamados a discursar, e foi falado também da primária. A primária não é um local onde os pais deixam os filhos para ir assistir aula, né, para ficar sossegado. Não, a primária também são experiências espirituais com as crianças. E elas aprendem a se desenvolver desde pequeno na primária. Na primária também são escolhidos ali quem vai fazer a oração, quem vai dar o próximo discurso, é separado na faixa etária ali, berçário, raio de sol, valorosos, para que todos possam entender de acordo com o seu entendimento. Então veja que desde de pequeno, né? A igreja se preocupa ali. Veja que ao longo do tempo vai recebendo revelações e foram formando mais organizações dentro da igreja, tá bom? Mais quórums, porque a princípio, quando a igreja foi restaurada, não tinha quórum de elders, não tinha sociedade de socorro, tudo isso veio depois por meio de revelação e mandamento do Senhor. Então, eu amei o testemunho aqui, tá bom? Hoje a gente vai continuar aqui a partir do versículo 76 e vamos finalizar a sessão 20 para amanhã a gente estudar a sessão 21. Bom, eu começo essa mensagem aqui fazendo uma pergunta: qual é a sua escritura preferida? Qual escritura você gosta mais? Talvez seja uma escritura que teve um momento muito especial na sua vida, que você precisou de ajuda e veio essa escritura a você e você se sentiu muito bem. Bom, a outra pergunta, eu sei que eu já ensinei sobre isso, mas qual será a escritura favorita de Deus, né? Se Deus tivesse uma escritura favorita, qual seria? Nós não sabemos, não temos essa resposta, mas se ele tivesse, bom, eu aposto que seria uma escritura que nos conectasse com ele, de modo que nos unisse a ele de um jeito muito ligado, tá bom? E eu fico imaginando que escritura poderia ser essa, e para mim, eu tenho que poderia ser a escritura que nós temos do sacramento, porque no sacramento nós somos unidos ao Senhor, nós renovamos os nossos convênios com o Senhor. Aliás, qual é a escritura que mais a gente vai escutar na igreja? É a escritura do sacramento, a bênção, né, do pão e da água, ou seja, a ordenança do sacramento. Todos os domingos nós estudamos essas escrituras, ou seja, nós ouvimos, né, o sacerdote ou elder pronunciar essas palavras do sacramento. Então, de longe, uma outra escritura vai ser mais citada para nós do que a oração sacramental, do que essa ordenança, tá bom? Então, eu penso que se Deus tem uma escritura favorita, eu penso que seria essa do sacramento, porque é a que mais a que mais a gente ouve e também é a mais que é, a gente vê essa conexão com Deus, esse ligamento dos convênios que nós fazemos com Ele. Então hoje a gente vai estudar aqui, né, a partir do Doutrina e Convênio, sessão 20, a partir do versículo 76, falando justamente aqui no começo do sacramento. No começo diz aqui, ó, sessão 20, 76. E o elder e o sacerdote administrá-la o quê? O sacramento. E desta maneira fará e administrará. Ajoelhar-se-á com a igreja e invocará o Pai em solene oração, dizendo. E aí então ele vai começar a falar a oração sacramental aqui.
Há um detalhe que fala que o sacerdote ou elder ali, ele vai se ajoelhar com a igreja. Atualmente a igreja não se ajoelha, somente o sacerdote, o elder, né, ou aquele que está fazendo o sacramento ali para abençoar para toda a congregação. Por quê? Até mesmo no Velho Testamento, quando as pessoas levavam os seus sacrifícios ao Senhor para ser queimado e sacrificado no altar, o sacerdote ele representava a pessoa, ele era um mediador. Desta maneira, também no sacramento funciona da mesma maneira, que, que, o, que o sacerdote que está se ajoelhando, ele está representando toda a igreja, toda a congregação ali reunida, tá bom? E a oração é feita no plural, porque nós estamos buscando ao Senhor. Veja a oração, né, sacramental, ou seja, o, a ordenança do pão aqui. Diz aqui: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este pão, para as almas de todos os que partilharem dele, para que o comam em lembrança do corpo de teu Filho, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que desejam tomar sobre si o nome de teu Filho e recordá-lo sempre, e guardar os mandamentos que ele lhes deu, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Amém. Então, essa é a bênção do pão. Como ela é uma ordenança, ela é dita palavra por palavra, ela é escrita, tá bom? Então, palavra por palavra nós falamos para ter essa ordenança aqui. Se errar alguma coisa, a gente volta ou corrige na hora e continua, tá bom? Mas a ordenança, ela é palavra por palavra aqui. Bom, aqui eu gostei bastante quando fala aqui, ó, para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Na própria oração sacramental aqui do pão, fala o que eu tenho que fazer para ter sempre comigo o Espírito do Senhor. A gente pode ter o Espírito do Senhor, mas a gente pode ter sempre, como está escrito aqui. Então, na oração sacramental, fala para que possam ter sempre consigo o seu Espírito. Continuamente ter o Espírito. O que eu tenho que fazer? Está na própria oração sacramental. Para mim ter sempre o Espírito do Senhor, eu preciso testificar a Deus, o Pai eterno, que eu desejo tomar sobre mim o nome de teu Filho, Jesus Cristo. Prestar testemunha a Deus que eu quero tomar o nome de Cristo sobre mim. Lembra que ontem também a gente falou sobre o batismo, né? E os requisitos para o batismo. Bom, eu pedi para que se lembrasse que os requisitos do batismo é o mesmo para tomar o sacramento, né? Desejar tomar o nome de Cristo sobre si. Continua aqui também, outra coisa que fala aqui para que nós possamos ter sempre conosco o Espírito do Senhor, é recordá-lo sempre, sempre estar lembrando do nosso Salvador, sempre lembrando de Deus. E também guardar os mandamentos que ele nos deu. Então, fazendo isso, a gente vai ter sempre, garantido, vai ter sempre o Espírito Santo conosco, tá bom? Mas, como nós somos falhos, né, nem sempre a gente consegue guardar os mandamentos, ou estar concentrado, né, focado, né, com os olhos fitos na glória de Deus, lembrar sempre do Senhor. A gente também tem nossas falhas. E eu vou compartilhar com vocês agora a bênção do sacramento, tá bom? Da água, tá bom? Bom, aqui, versículo 78, diz assim: a maneira de administrar o vinho e também de tomar o cálice e dirá, né? Eles tomavam o cálice e dirá. Aqui diz a palavra vinho, tá bom? Porque no início realmente usava-se vinho, mas a gente ainda vai estudar a doutrina e convênio 27. Lá no versículo 1 e 2, um anjo aparece a Joseph Smith e fala para Joseph Smith que não importa o que se coma ou o que se beba, mas que se faça em memória do corpo de Cristo e do sangue de Cristo, né? É dito isto, em Doutrina e Convênio 27, justamente porque Joseph Smith foi atrás de vinho para comprar para fazer o sacramento. Mas havia uma perseguição enorme contra a igreja e havia o risco grande ali deles serem envenenados, tá bom? De alguém envenenar o vinho para que eles pudessem morrer. Então, o anjo aparece e dá a opção ali, falando para eles
poderia fazer com a água, então, por exemplo, conforme diz a revelação. A gente vai estudar sobre isso mais adiante. Bom, vamos lá então para a oração do vinho, né, ou da água aqui, que é o sacramento. Diz assim: ó Deus, da mesma maneira, né, o sacerdote que está ali vai se ajoelhar, tá bom, e vai fazer a oração sacramental dizendo: ó Deus, Pai eterno, nós te rogamos em nome de teu Filho, Jesus Cristo, que abençoes e santifiques este vinho para as almas de todos os que beberem dele, para que o façam em lembrança do sangue de teu Filho, que por eles foi derramado, e testifiquem a ti, ó Deus, Pai eterno, que sempre se lembram dele, para que possam ter consigo o seu Espírito. Amém. Então, aqui, né, uma diferenciação entre a bênção do pão e da água. Aqui fala para que possam ter consigo o seu espírito, tá bom? Na do pão fala para que possam ter sempre consigo o seu espírito. E aqui o requisito para que possamos ter conosco o espírito, na oração sacramental aqui do vinho fala, sempre se lembram dele. Então, sempre que nós nos lembramos de Cristo, nós possamos ter também o Espírito conosco, né? Então, não significa que a gente vai... o sacramento é um conjunto, a gente come o pão e toma o vinho, né? Ou bebe a água ali em memória do corpo e o sangue de Cristo. Não dá para comer um e não tomar o outro, ou tomar e não comer o pão, é um conjunto, tá bom? Mas, conforme eu falei, na oração do sacramental do pão, é falado que nós, para termos sempre conosco o Espírito do Senhor, devemos guardar os mandamentos que Ele nos deu, lembrar sempre dele, tá bom? E sempre desejar tomar o nome de Cristo sobre nós. Essas três coisas. Já na da água, tem essa diferenciação. Para que possamos ter o Espírito do Senhor, basta nos lembrar dele. Porque, conforme eu falei, a gente não é perfeito. Para estar sempre guardando os mandamentos, sempre focado no Senhor, né, nós temos nossas falhas. E aí, então, eu enxergo aqui a bênção da água, né, como um bote salva-vida, né, como uma boia ali no momento de dificuldade, de lembrar-se do Senhor, e o Senhor vem ao nosso auxílio também, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui a mensagem o versículo 80 agora. Diz assim: qualquer membro da Igreja de Cristo que transgredir ou for surpreendido em alguma ofensa será tratado como indica as Escrituras. Será dever de diversas igrejas que compõem a Igreja de Cristo mandar um ou mais de seus mestres para assistirem às diversas conferências realizadas pelos élderes da Igreja, como uma lista de nomes de diversos membros que se tiverem afiliado à Igreja, desde a última conferência, e enviá-lo-ás pela mão de algum sacerdote, para que uma lista regular de todos os nomes de todos da igreja sejam conservados num livro por um elder, qual será designado pelo outro elder de tempos em tempos. Aqui está falando que aqueles, né, que deveriam, que se filiarem à igreja, eles precisam ter seus nomes registrados. Então, uma pessoa é designada para registrar. Hoje em dia nós chamamos secretário, né? O secretário, ele registra o nome ali das pessoas da ala, né? Que se mudaram para a ala, puxa o registro, endereço. Hoje é mais fácil por conta da internet. Mas aqui está falando, os que são batizados, os nomes precisam ser registrados, tá bom? O contrário também aqui fala, né, que aqueles que são expulsos, né, excomungados, também precisam ser os seus nomes riscados aí do registro da igreja, tá bom? Vamos lá, o versículo 84, que é o último versículo aqui, visto que um elder poderia ir para outra igreja, né, ir na outra igreja, se ele tivesse, por exemplo, sido excomungado, né, ele poderia ir na outra igreja, então precisava ter uma carta de recomendação para atestar que ele realmente estava fiel a Deus. Senão, a pessoa aprontou em um lugar, muda-se para outro estado, né, aí lá vai viver o evangelho de boa. Não, não é assim. Então, tinha que ter uma carta de recomendação.
E o versículo 84 fala sobre isso. Diz assim, ó: todos os membros que mudam da igreja onde reside vão para uma igreja onde não são conhecidos podem levar uma carta atestando que são membros regulares e dignos. Atestado esse que poderá ser assinado por qualquer elder ou sacerdote, caso a pessoa que vai receber a carta conheça pessoalmente o elder ou sacerdote. Pode ainda ter assinado por um mestre ou diácono da igreja, tá bom? A gente não chegou a estudar todos os versículos aqui, mas no versículo 63 e 64 também fala um pouco sobre isso, tá bom? Que quando uma pessoa se mudava para outro local, ele levava essa carta de recomendação, que era um atestado, mostrando que ele estava regular na igreja e digno, tá bom? Para participar, para fazer, para ter a licença de quê? De poder administrar o sacramento, de fazer as coisas e ajudar lá na igreja também, tá bom? Então tinha essa carta. No Velho Testamento também fala sobre isso, né? Uma carta de recomendação. Está lá em 2 Coríntios, capítulo 3, né? Do versículo 1 ao 3 fala dessa carta de recomendação. Lá o contexto histórico é assim, né? Começou a aparecer falsos apóstolos, né? Lá em Coríntios. E aí o que o povo de Coríntios estava fazendo? Estava dando dinheiro, dando as ofertas. E aí então esses falsos apóstolos estavam falando então para os membros da igreja: aí Paulo não tem uma carta de recomendação? Será que ele é apóstolo mesmo? Ele não é igual os 12, né, que foi chamado desde o princípio, né? Então eles começaram a colocar em xeque, né, a questão de Paulo. E aí Paulo pega e começa a falar para ele que nós somos nossa própria carta de recomendação, nosso caráter, nossa dignidade. O apóstolo Paulo fundou a igreja de Corinto. Então, o apóstolo Paulo: vocês são minha carta, vocês que me recomendam, vocês me conhecem, né? Então, eu gosto muito quando Paulo fala aqui que nós somos uma carta escrita não com tinta e papel, mas no coração, né? Nossas ações mostram quem nós somos, que nós somos de Cristo. Eu gosto bastante dessa parte. Inclusive, no Novo Testamento, lá em Apocalipse, capítulo 2, quando Cristo está falando na igreja de Efésios, ele elogia a igreja em Éfeso porque ela põe à prova os apóstolos que chegam lá e viu que não eram apóstolos, eram pessoas enganando para pegar ali, ficar na casa dos membros, comendo tudo, depois pegar as ofertas e ir embora, né? E aí, então, o Senhor elogia lá em Apocalipse esses membros da igreja que põem à prova ali os que não eram apóstolos, tá bom? Bom, vou finalizar por aqui a mensagem, tá bom? Com essa parte da carta de recomendação. A melhor carta de recomendação mesmo é a nosso caráter, né? Mas só para não haver dúvida, por exemplo, se eu me mudo, né, ou eu fui convidado, né, para ir em outra ala, chego lá, uma pessoa pede: ele pode me batizar? E aí, como é que o bispo lá vai saber se eu estou digno ou não, né? O manual fala que ele deve ligar para o bispo, o meu bispo, e falar: tá tudo bem com esse irmão? Ele pode, foi chamado aqui, né, para fazer um batismo, ele pode, ele está digno. Então o bispo pode ligar para o outro bispo para ter essa conversa. Uma outra opção que tem no manual também é a recomendação para o templo. Lá diz que se eu apresento uma recomendação para o templo ativa, né, o bispo ele pode aceitar ali como se fosse uma carta de recomendação atestando a minha dignidade para que eu possa fazer o batismo lá também, tá bom? Então nós temos essa opção aí da recomendação. Inclusive o meu presidente destaca quando ele vai visitar hospital, alguma pessoa enferma, que não é horário de visita, mas existe na lei que aqueles que são líderes religiosos podem entrar no hospital fora do horário de visita para fazer oração, para ministrar aquela pessoa ali. E aí, nem sempre pedem, mas quando pedem para ele algum papel, você tem aí o documento, né, que você é um líder religioso, ele simplesmente pega a recomendação dele e apresenta. A pessoa olha a data ali, tudo certinho, né, e entrega para ele e deixa entrar. Então, uma maneira também, né, de nós
ajudar pessoas, né? Não tô propondo da gente ir no hospital e fazer assim. Tô falando que às vezes a gente vai lá visitar uma pessoa e que a gente que pediu uma bênção, mas a gente não conseguiu ir no horário de visita, então a gente pode apresentar como líder a recomendação e entrar para ministrar aquela bênção lá para a pessoa, tá bom? Não é para usar da recomendação para burlar a visita, mas é sim um momento de necessidade, você tem a recomendação e pode entrar, tá bom? Vou finalizando por aqui a mensagem, gratidão por já estar estudando. Amanhã a gente vê então aqui no capítulo, sessão 21 de Doutrina e Convênio. Sou muito grato pelo sacramento, por poder toda semana tomar o sacramento e renovar os convênios que eu tenho com o Senhor, né? Assim como a irmã prestou testemunho no começo da mensagem, eu também presto meu testemunho, que eu sei que esta igreja é a igreja de Cristo e que faz muito bem para mim e para minha família. Em nome de Jesus Cristo, amém. Até amanhã.